Dia 31 de outubro, Halloween, Dia das Bruxas. Estou soltando esse vídeo. Olha só, 2 vídeos nessa semana, né? Então semana que vem nem sei se sai um, né? Porque também não tô tendo tempo pra gravar. Quando eu gravo, tem que editar voando, né? Porque eu que edito tudo sozinha. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre personagens, situações, cenas televisivas que causavam medo nas pessoas. Claro que assim, gente, nem tudo aqui é medo meu, tá? A maioria é de meu público mesmo. Eu faço threads lá no Twitter, falo isso várias vezes. E lá no Twitter várias pessoas comentaram alguns desses tópicos que tem aqui nesse vídeo. Então, antes que vocês pensem, nossa, mas ela é uma cagona, né? Não, não é bem assim. Não é bem por aí, porque é medo do meu público, tá? Então eu fiz aqui grandes personagens aí, casos, situações que davam medo. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, que aí eu traria como, né, com outro nome, né? Já que eu tô fazendo esse por Halloween. Mas vocês podem deixar nos comentários que a gente pode estar fazendo sim. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente começa com a novela Saramandá, em 1976. Saramandá era uma novela de realismo fantástico, né? Então tinha todos os tipos de seres que você poderia imaginar. A gente tá falando da versão de 1976, porque teve um remake em 2013. Só que esse remake, esse personagem em questão não dava medo no remake, até onde me consta, né? Então a gente vai falar da versão original mesmo. Que era o professor Aristóbulo Camargo, que foi vivido pelo Ari Fontoura nessa primeira versão, e ele virava lobisomem nas noites de quinta-feira, e sua caracterização já assustou muita gente. Aí a gente tem uma foto aí do Ari Fontoura, e do lado provavelmente poderia ser um dublê que fazia algumas coisas do lobisomem em si, né? Mas de fato o lobisomem na novela era o personagem do Ari Fontoura. E você olhando essa caracterização, realmente é uma coisa para você ficar no mínimo com um sentimento de, sei lá, alguma coisa, dar uma má impressão, assim, né? Porque na versão do remake era mais 3D, era mais computação gráfica, né? Então não dava tanto medo assim. Esse aqui, que é uma coisa mais. Não artesanal que eu diria, mas. Ah, sei lá, uma coisa mais trash, vamos assim dizer, pra época, né? Mas era muito bem feito. Acho que isso aqui dava mais medo mesmo. Seguindo na linha de professores que são lobisomens, a gente tem aqui o professor Astromar, da novela Roque Santeiro, de 1985. Ambas as novelas, inclusive, são de Dias Gomes, por aí a gente já vê que ele gostava de fazer um professor lobisomem. Aqui tinha quem era o lobisomem, né, que aparecia nas noites de lua cheia na fictícia cidade de Asa Branca, que era a cidade de Roque Santeiro, tinha um lobisomem lá. Todos os personagens falavam, é o professor Astromar, diz a lenda que ele vira lobisomem. No final da novela, realmente no último capítulo, mostra ele se transformando e realmente ele era o lobisomem, mas fica aquele mistério, fica dando aquela coisa, tipo, você tá pensando que é o professor Astromar, mas pode ser outra pessoa, então fica naquilo, mas realmente era o professor Astromar. E aí temos imagens, muita gente tinha medo. E eu acho que o que ajudava as pessoas a ter medo nesse caso é porque junto tinha a música Mistérios da Meia-Noite, que tocava junto. Se eu conseguir dar um jeito de botar um trechinho do. Não sei se eu vou conseguir, na verdade, né? Não vou nem prometer, né? Porque tem a música também, eu posso tomar direitos autorais. Mas tocava música junto, tinha todo um clima assim, então acho que por isso que dava medo nas pessoas. Aqui eu diria que a gente poderia estar numa pegada ainda realismo fantástico, mas eu acho que não, porque Tieta não era realismo fantástico, né? Mas enfim. A gente está falando aqui da Mulher de Branco, da novela Tieta, de 1989, novela de Agnaldo Silva. Tieta foi reprisada recentemente, não vale a pena ver de novo. E a Mulher de Branco, né, ela fazia a alegria dos homens de Santana do Agreste, que ficavam bobos ao serem atacados pela criatura que aparecia vestida de noiva nas noites de lua cheia. Porém, mesmo eles sendo atacados pela Mulher de Branco, ninguém sabia a identidade dela. E no fim da trama se revelou que a folgosa misteriosa era Laura, vivida por Cláudia de Alencar, que era a mulher do comandante, né? E realmente foi uma coisa que nunca mostrava, porque nas cenas fazia um mistério, né? Durante toda a novela de quem era a Mulher de Branco. Então ficava ali várias personagens da novela, tipo a Carmosina, a Perpétua, vários personagens saindo na rua à noite, uma coisa meio misteriosa, e o povo ficava, ela deve ser a Mulher de Branco. E nunca mostrava a Laura. Então por isso que ninguém provavelmente nunca nem cogitou que Laura poderia ser Mulher de Branco. E o interessante é que quando é revelado quem é, um personagem descobre, só que esse personagem é assassinado depois, não por ela, tá? Mas ele é assassinado depois. E o resto dos personagens da novela não sabe quem era a Mulher de Branco. Fica essa identidade em segredo. Só o público que sabe quem era ela. E ela tinha um toque, assim, um instrumental específico que dava toda aquela coisa mais suspense. Era muito interessante.
Agora a gente vai falar de Sérgio Cabeleira, da novela Pedra sobre Pedra, de 1992, também de Aguinaldo Silva. Essa aqui de fato era realismo fantástico, tá? Porque Tieta tinha uma coisa, tanto que a mulher de branco era uma pessoa que era ali o negócio, né? Nas outras a pessoa virava lobisomem, né? Essa era uma mulher que se fantasiava. O Sérgio Cabeleira, ele, né, vindo pelo Osmar Prado, ele sofria cada lua cheia que iluminava a cidade de resplendor, pois ele se sentia atraído por ela, precisando até ser amarrado para não sucumbir aos encantos do satélite natural que o abduziu no final da novela. Vocês estão vendo imagens aí. Realmente é uma coisa um pouco bizarra, uma coisa meio, né, a pessoa abduzida pela lua. Não sei, essa aí realmente é uma coisa que. Não era uma coisa tipo, meu Deus, que medo, não vou dormir à noite. Mas é no mínimo bizarro, né? Bom, esse aqui me dava medo sim. Esse no passado. Hoje em dia eu acho esquisito, assim, me dá uma má impressão. Mas medo não dá. Mas da infância, meu bem, o Espantalho de Mulheres de Areia, né, de 1993, novela de Vani Ribeiro. Ele era um clássico da trama e ele traumatizou muitas pessoas, incluindo eu. O personagem. É que era assim: o Espantalho nessa novela. É que assim, deixa eu dar o contexto. O Espantalho nessa novela, ele primeiro ele era um espantalho real, assim, que foi colocado pelo vilão lá na cidade fictícia lá da novela, foi colocado lá pra afrontar o prefeito, falando que espantalho era espantalho do prefeito, não sei o que, não sei o que. Só que aí o vilão começou a aprontar as dele, né, que era o Virgílio, que era o Raul Cortez, começou a aprontar as dele, e aí uma pessoa passou a se fantasiar daquele espantalho pra assustar ele, que ele começou a ficar meio encucado com aquele espantalho, começava, tipo, ele olhava pro espantalho e dava um medo nele, dava um arrepio nele ali. E aí, alguém sabendo desse medo, assim, começou a se fantasiar de espantalho pra dar susto nele. Tanto que o vilão morre na reta final da novela, porque ele vê o espantalho, ele cata o espantalho, tenta ter uma briga ali com o espantalho e tem um infarto, ele morre. Agarrado no espantalho de verdade, né, no boneco. E aí depois é revelado que quem tava por trás da fantasia era a Tônia, que era a André Beltrão. Ela fez isso pra se vingar dele, porque o irmão dela tinha morrido por conta do descaso dele com a cidade, não sei o que. Então ela se vingou e ela vivia tendo umas cenas meio creepy, assim, porque aparecia espantalho ali, ele se assustava, ele puxava a arma pra tentar, enfim, se defender. Então o espantalho realmente me traumatizou. Olha isso, gente, olha essas imagens, coisa tenebrosa. Cagava de medo. Agora a gente tem dois que vai ali na trama da Ivani Ribeiro, né? Eu ia fazer dois tópicos separados, mas eu vou fazer os dois num só. Estamos falando de primeiro de Adonai, né? Que era o mascarado da novela Viagem, 1994, que está aí já chegando ao fim, não vale a pena ver de novo. O mascarado, vivido por Breno Moroni, ele é revelado ser Adonai, ex-noivo de Carmen, e ele sofreu um grave acidente no passado e ficou desfigurado. No fim da trama, ele revela seu rosto e mesmo assim termina sozinho, escondido atrás de sua máscara. Muita gente, até hoje, tendo a reprise, muita gente fala que tem medo do Adonai. Eu acho um livro querido, ele rende bons estáticos, inclusive. Mas realmente é uma coisa meio, se você tirar esse contexto assim da trama, de que ele era realmente um querido na novela, se você tirar esse contexto, é meio esquisito ter uma pessoa ali que não fala, tipo, fica ali só gesticulando, fazendo mímica, com aquela máscara, com uns disfarces, com umas roupas meio duvidosas ali, e sempre tá ali com as crianças ali, e do nada ele tá aí batendo na porta da tua casa. Ai, eu cagaria de medo se fosse aqui na vida real, né? Na novela eu não tinha medo, mas pegando esse contexto. E aí, continuando em A Viagem, o terror de muitas gerações, que era o Alexandre, né, vivido pelo Guilherme Fontes, o lendário Alexandre Toledo, vilão da novela, que ele era preso no início da trama por matar um homem numa tentativa de roubo, e ele acaba tirando a própria vida na prisão, e após a morte dele, ele se torna um espírito obsessor e assombra todo mundo na novela, faz um caos nessa novela. Eu também não tinha medo do Alexandre, não, eu acho ele um querido, inclusive, em muitas situações eu passo pano pra ele, maravilhoso, rende bons memes icônicos. Mas eu entendo quem tinha medo dele, porque tinha toda uma trilha de suspense, umas trilhas ali em A Viagem. E ele aparecia, tinha o Vale dos Suicídios, que ele tava ali no meio do fogo dos negócios. Então dá pra entender quem tinha medo dele. Mas eu realmente não tinha medo do Alexandre e não tenho ainda. Agora um clássico. Voltamos a Aguinaldo Silva, que é o Cadeirudo, né? O temido Cadeirudo, ele andava de um jeito bizarro e atacava as mulheres nas noites de lua cheia, né, na novela, e o público e os personagens ficaram chocados ao descobrirem que a criatura de outro mundo era na verdade a beata Lourdes Maria, vivida pela Sônia de Paula, que se vestia de cadeirudo, né, para assustar as mulheres da cidade.
pra poder, tipo, não quero que essas mulheres, porque ela era beata, não quero que essas mulheres fiquem andando sozinhas na rua de noite, não. Então ela se vestia de cadeirudo pra atacar, não exatamente atacar, porque ela dava um susto, né, a pessoa caía no chão ali e assustava, mas pra ela meio que, tipo, não vai ficar na rua, não. Então dava um susto pra ver se o povo ficava com medo e não saía na rua. Então não era de fato um espírito, mas você vê as imagens aí, dá medo em qualquer um. Gente, esse aqui eu adorava, tá? Não sei as pessoas que tinham medo, mas realmente. Bento Carneiro, vampiro brasileiro. O personagem esteve presente em quase todos os programas humorísticos do lendário humorista Chico Anísio, né? Já falecido. O Bento Carneiro, acho que desde, sei lá, a década de 70, nos programas do Chico Anísio, se bobear, foi mais tempo, né? A maioria dos programas ele sempre tava lá, tem esse visual icônico, mas muita gente realmente tinha medo, né? Tem algumas imagens aí dele que realmente, se você olha, dá uma coisa ali. Mas eu nunca tive medo, não. Inclusive, eu adorava, era um dos meus favoritos do Chico Anísio. Agora, saindo um pouco da Globo, a gente tem aqui o clássico Jesus da CBT, né, que foi uma icônica vinheta de encerramento exibida nas décadas de 80 e 90, geralmente aos domingos, dentro do programa Porta da Esperança, né, que era do Silvio Santos. A vinheta mostrava um ator caracterizado como Jesus Cristo sob uma luz intensa, acompanhado por uma narração séria que questionava as boas ações das pessoas, gerando um impacto duradouro e um certo medo em crianças pela atmosfera sombria e pela mensagem de que a morte é inevitável. Porque realmente é, ninguém é imortal, então todo mundo vai morrer. Mas realmente você vê aí, eu vou passar um trecho, Jesus da CBT eu sei que eu posso passar um trecho aí porque realmente era tenebroso. Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Agora a gente tem aqui um caso que era o Minotauro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Assim, gente, isso aqui é 1978. Eu trago porque eu gosto das coisas antigas, mas eu não vi essa temporada do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na verdade, eu não vi muito Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas eu conheço tudo mais. E vendo essas imagens dá pra entender quem tinha medo. Muita gente comentou nos posts que eu fiz que era tenebroso. Muita gente cagava de medo. Mas também falava que ao mesmo tempo os melhores episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo tinha a presença dele. Tipo, os episódios que eram bons, coincidentemente ele estava lá. Mas você vê esse Minotauro aí, imagina nos anos 70 você ser criança vendo isso aqui, porque eu nasci em 2001, né, gente? Então não foi da minha época, mas dá pra entender quem tinha medo. Aqui a gente tem, né, Lendas Urbanas do Gugu, é um clássico. Essa sim eu tinha medo, tá? O Gugu, ele teve as Lendas Urbanas no Domingo Legal, no SBT, e depois quando ele foi pra Record ele tinha também, mas só que aqui eu estou falando especificamente do SBT, quando ele fazia no Domingo Legal. Aqui tem essa imagem aí que é do meio que da logo das Lendas Urbanas, mas realmente é uma coisa que dava medo. Realmente tinha umas lendas ali. Hoje você assiste, você vê que era uma coisa meio camp, né? As atuações, umas coisas assim, é meio duvidoso. Mas na infância, assim, as histórias, as coisas, nossa, tinha dias que eu ficava uns 3 dias sem dormir por conta disso, tá? Nossa senhora. Agora a gente tem um caso específico, que é uma cena, na verdade, de novela, né? Que é o Kleber, personagem do Antônio Pitanga, na novela Próxima Vítima. Que a Próxima Vítima é uma novela que tinha um vasto, né? Vastas mortes, né? Muitas mortes nessa novela. Inclusive, meu nome, Filomena Ferreto, veio de lá. Tinha uma personagem lá com esse nome, que era Araci Balabanian. E a morte dele foi uma das que mais traumatizou as pessoas, porque o personagem ele era empurrado no poço do elevador. Eu vou. Tem uns prints aí passando, mas eu vou tentar passar um trecho da cena. Que realmente é um medo que todos têm. Independente da novela, todo mundo tem esse medo, assim, que é uma coisa que traumatizou muitas pessoas. O que você está fazendo aqui? Eu tô indo pro Rio, uma viagem de negócio em cima da hora. Vem comigo que eu te... Bom,
gente, aqui vou falar rapidamente desse tópico, né, que é o plantão da Globo. Todo mundo tem medo até hoje do plantão. Eu não vou me estender, porque, gente, eu lancei esses dias, inclusive flopou, mas eu lancei esses dias aí um vídeo sobre toda a história do plantão da Globo, então não vou me estender nisso. É só que realmente você escuta essa música, automaticamente você já pensa o mundo vai acabar, 1000 tragédias vão acontecer. O fim dos tempos está chegando. Porque o plantão da Globo dá essa sensação, sabe? Já teve casos que era pra coisas boas ou coisas meio termo assim. Mas geralmente o plantão da Globo é conhecido por só noticiar coisa ruim, só noticiar tragédia. Na verdade, plantão de qualquer emissora, né? Que você vê o plantão, você já sabe que é uma notícia, né? Pra ter plantão é uma coisa ruim. Você já pensa assim, mas o plantão da Globo é o mais marcante, né? Então, realmente as pessoas têm esse medo. E, gente, agora eu vou falar da vinheta do Super Cine. Aqui eu vou botar esse tópico aqui, tópico vinhetas, né? Que são duas vinhetas que eu vou trazer no mesmo tópico, que também passava na Globo. Tem a vinheta do Super Cine, que é um clássico, muita gente tinha medo. Paralelamente tinha gente que não tinha medo e tinha aquela coisa de tipo, eu já sabia que era tarde da noite, eu não podia estar acordado nesse horário. Então tinha essa coisa também. Mas eu acho uma vinheta icônica. Hoje em dia, na verdade, escutando a vinheta do Super Cine, me bate uma nostalgia da época. Porque o Super Cine existe até hoje, mas a vinheta não é exatamente assim. É uma versão parecida com essa, mas não é a mesma. E quando você escuta essa, automaticamente vem uma nostalgia. Mas na época eu também não tinha medo, não. Eu realmente sabia que estava tarde da noite mesmo. Agora, essa outra vinheta aqui, o que acontece? A vinheta do horário de verão batia um gelinho aqui. Essa realmente dá um gelinho ali, um friozinho. Vinha uma coisa. Porque, na verdade, é que tinha vinheta pra. Que falava, começou o horário de verão, acerta o seu relógio de 1 hora. Aí depois falava, termina o horário de verão, adianta o seu relógio de 1 hora. Amanhã começa o horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em 1 hora. Essa coisa do horário de verão, que todo mundo sabe que é horário de verão. Só que essas vinhetas específicas da Globo tinha um som, não sei, essa música de fundo que eles tocavam e mais a narração, não sei, ficava uma coisa meio. Eu não sei o que sentir, gente. Eu não sei o que dizer, apenas sentir. Porque essa realmente dava um cagacinho. Bom, gente, essa aqui eu trago aqui porque muita gente cagava de medo da zebrinha do Fantástico. Quem foi da época, inclusive, que também não foi da minha época, mas eu sei que era a zebrinha do Fantástico, né? Tinha o jornalista Léo Batista, que ele faleceu recentemente, inclusive. Ele apresentava a zebrinha no quadro da loteria esportiva do Fantástico. Ele narrava os resultados dos jogos e a zebrinha, que era uma personagem animada, reagia com a frase, né? Ela falava, ai, deu zebra, não sei o quê, e também falava onde que era marcadas as coisas ali, né? Então ela falava, ai, coluna do meio, não sei o quê, com uma vozinha meio assim, né? Que eu vou botar aqui também, que eu acho que talvez por isso, pela dublagem ali dela, as pessoas tinham medo. E quando dava um resultado inesperado, ela falava, deu zebra. E muita gente tinha medo. Tanto que esse tempo eu postei sobre a zebrinha no Twitter e muita gente falou, meu Deus, só de olhar isso aqui me dá calafrios. Eu falei, gente, acho ela tão querida. Aqui eu trago agora a minissérie Hoje em Dia de Maria, como um todo. Eu lembro que eu vi pouca coisa na época, que eu devia ter uns 4, 5 anos na época de Hoje em Dia de Maria. E eu não catei pra ver hoje em dia. Realmente eu sei do que é a história. E já vi as imagens, tudo, algumas cenas, sei o contexto. E eu realmente não sei se me daria medo hoje em dia, mas é estranho, é meio bizarro essas imagens que vocês estão vendo aí. Que a minissérie, eu até falei num vídeo aqui recentemente, esse ano eu acho, né, sobre as minisséries da Globo, que a Maria era uma menina que após perder a mãe dela, ela vivia entre as maldades da madrasta, que se não me engano era a Fernanda Montenegro, e as bebedeiras do pai, e ela era protegida por Nossa Senhora Aparecida, e ela fugia de casa e enfrentava as artimanhas do demônio, por aí você já vê. Mas realmente, você vê essas imagens, tinha esse boneco aí da Fernanda Montenegro, com a cabeça da Fernanda Montenegro, tinha... Aí tinha umas coisas meio esquisitas, que era uma coisa meio teatral, né, mas sei lá, aí era meio esquisito. Bom, pra fechar aqui, gente, tem muito mais tópico, tá? Eu tô resumindo, dá pra fazer uma parte 2 com os que eu não falei aqui.
Mas eu vou falar de um clássico pra muita gente, que é o Linha Direta, né? Muita gente tinha medo da vinheta do Linha Direta. Linha Direta que durou aí de 1999. Aí teve um tempo ali, né? Ficou ali acho que mais ou menos até 2007. Depois voltou entre 2023 e 2024. Só que acabou. O Globo cancelou, não sei porquê, sendo que dava audiência. E realmente ajudava ainda a prender bandidos, né? Pessoas foragidas ali. Tinha gente que tava foragida tipo há 15 anos. E nessa versão aí recente, desses anos atrás aí, pegou a pessoa tipo em 3 dias, passou no programa Achado. Então, realmente é um programa que tinha uma utilidade, assim, faz falta. Mas o povo tinha medo da vinheta por causa da música, assim, tinha uma atmosfera de suspense e mistério, até porque o Linha Direta não era um programa leve, né? Então tinha essa coisa de crimes, e muita gente também tinha medo do Linha Direta em si, porque tinha aquela coisa de chegava no final do programa e falava, tipo, botava foto da pessoa, né, do criminoso, falava, se você viu essa pessoa, liga, não sei o que, denuncie, porque tá foragido. Aí a pessoa já tinha esse medo, tipo, meu Deus, essa pessoa vai passar na minha casa. Então tinha toda essa questão aí também. E tinha também, se eu não me engano, o Linha Direta Mistério, acho que era o nome, tinha um outro assim que era uma versão mais com casos de terror, tinha umas coisas assim, mais esse lado sobrenatural que o povo tinha medo também. Esse ano eu já não lembro se era a mesma vinheta. Mas vou tentar botar uma vinheta aqui. E eu achei bem mais impactante, inclusive, o jeito que reformularam a vinheta recente. Eu vou botar as duas vinhetas pra vocês verem. Gente, essas foram as coisas que eu selecionei aqui. Tem muito mais, mas eu não quero fazer um vídeo muito longo. Eu já vou ter 20 minutos aqui esse vídeo, então, tipo assim, não tem como, né? Mas vocês deixem nos comentários essas coisas que davam medo na infância de vocês. Pode ser cena de novela, personagem, não precisa ser só da Globo, porque aqui tinha outras coisas de outras emissoras, né? Mas foi mais aqui da Globo mesmo. Mas vocês podem comentar aí, cena de novela, personagem, programa, vinheta, matéria, qualquer coisa na infância que tenha relação com televisão que dava medo em você, não importa a sua idade. Pode deixar seu relato. E deixa também se você tinha medo de alguma dessas coisas que eu citei aqui. Vai que. Então é isso. Um beijo a todos vocês. No próximo vídeo, se Deus quiser, adquirir axé pra todo mundo. E olha embaixo da cama antes de dormir, viu?